Boa tarde, meus amigos do YouTube. Shalom Aleichem. Bem, continuando o nosso trabalho aqui, hoje eu inicio um programa, qual eu vou nomear de Torá para Todos, semelhante ao projeto Sinagoga Sem Fronteiras. Bem, eu vou começar com o primeiro capítulo de Bereshit, e logo depois faremos as explanações. Para isso, eu estou usando o livro da editora Sefer, chamado Clássicos da Torá, com comentários do Rashi. Bem, eu vou ler o primeiro capítulo de Bereshit, livro de Gênesis, que assim diz: No começo, Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas. E Deus pairava sobre a superfície da água. Deus disse: seja luz, e a luz surgiu. Deus viu que a luz era boa. Deus dividiu luz e escuridão. Deus chamou a luz dia, e a escuridão ele chamou noite. Era tarde e era manhã, um dia. Deus disse: seja um firmamento no meio das águas, e ele dividirá entre águas e águas. Deus assim fez o firmamento. Ele separou as águas abaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E desta maneira permaneceu. Deus chamou o firmamento céu. Era tarde e era manhã, segundo dia. Deus disse: as águas sob o céu serão unidas num lugar, e a terra seca será vista. E assim foi. Deus chamou a terra seca terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. Deus viu que era bom. Deus disse: seja a terra coberta de vegetação, plantas que produzem sementes e árvores de frutas, que produzem suas próprias espécies de frutos com sementes, estarão sobre a terra. E assim foi. Da terra brotou vegetação, plantas que se reproduzem pelas sementes de suas próprias espécies e árvores, que produzem seus frutos, nos quais suas sementes de suas próprias espécies são encontradas. Deus viu que era bom. Terceiro dia. Deus disse: sejam luminárias no firmamento celeste, para separar entre dia e noite. Elas servirão de presságios, festividades e os dias e os anos. Elas também serão luminárias no firmamento celeste, para brilharem sobre a terra. E assim foi. Deus criou as duas grandes luminárias, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E ele fez as estrelas. Deus colocou-as no firmamento celeste, para brilharem sobre a terra, para regerem sobre o dia e a noite, e para separar entre luz e escuridão. Deus viu que era bom. Deus disse: a água fervilhará com populações de criaturas vivas, e pássaros voarão sobre a terra, atravessando o firmamento celeste. Deus criou os grandes seres marinhos, todas as criaturas vivas rastejantes, com as quais as águas fervilham, de acordo com suas espécies, e todos os pássaros alados, de acordo com suas espécies. Deus viu que era bom. Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e se multipliquem, e encham as águas dos mares. E os pássaros se multipliquem sobre a terra. Era tarde e era manhã, quinto dia. Deus disse: a terra produzirá criaturas vivas, de acordo com suas espécies de gado, criaturas rastejantes e animais selvagens terrestres, de acordo com suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens da terra, de acordo com suas espécies, o gado, de acordo com suas espécies, e todas as criaturas que rastejam no chão, de acordo com suas espécies. Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem, Adam, à nossa imagem, como nós, que domine o peixe do mar, os pássaros do céu, o gado, toda a terra e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Deus criou o homem no molde para ele. O molde para criá-lo se assemelhava à imagem de Deus. Naquele dia, ele criou ambos, macho e fêmea.
Deus abençoou. Deus disse: sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra. Que o homem seja responsável pelo controle dela. Domine o peixe do mar, os pássaros do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Deus disse: eis que eu lhes dei toda planta que produz sementes na face da terra e toda árvore que tem fruta com sementes como alimento para vocês, para todo animal da terra, todo pássaro do céu e tudo que rasteja na terra e que tem nele alma viva. Toda a vegetação será de planta e alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que ele fez, e eis que era muito bom. Era tarde e era manhã, sexto dia. Então, senhores, esse primeiro capítulo de Bereshit é, ao meu ver, a parte mais complexa da Torá, porque fala da cosmologia. Ou seja, como dito anteriormente, antes de criar o universo, céus e terra, antes de tudo, primeiro o próprio Senhor, Hashem, Todo-Poderoso, criou a Torá. Depois disso, ele criou o universo. Se percebe que nessa narrativa não existe uma ordem cronológica, assim como está escrito. No começo, Deus criou céus e terra. Pronto, Deus criou céus e terra. Ou seja, não há uma ordem cronológica. Existe a teoria do Big Bang, que fala que o universo surgiu de uma grande explosão. Antes do Big Bang, não havia tempo, uma vez que o tempo é a medida das coisas, é o devir, como dizia o filósofo Heráclito. O tempo é a mudança, as mudanças causadas pela natureza. Ou seja, existe o problema do devir, o ser ou vir a ser. Mas esse não é o caso. O ser não deixa de ser só porque ele muda. A substância permanece a mesma. O que mudam são os acidentes. O ser muda sim, mas para outro modo de ser. Ele não deixa de ser. Então, senhores, o universo foi criado sim a partir da grande explosão. E aqui não há contradição entre Torá e ciência. Porque esse tempo bíblico se trata de eras. Não se trata do dia de 24 horas como nós conhecemos hoje. Esse tempo bíblico são eras, são eons. É um tempo metafísico, é um tempo cosmológico. Então, quando Deus criou a luz, pode-se dizer que ele criou o Big Bang, a grande explosão. E aí surgiram planetas, galáxias, sistemas, gases. E aí começam as crônicas da Terra. Lembrando, senhores, que a Terra nem sempre foi sólida, como vemos na própria narrativa. A Terra, primeiro, era uma mistura de água e gases. Por isso que está escrito aqui, que Deus separou entre água e água. Ou seja, a parte metafísica, ela também pode ser explicada pelos filósofos gregos, como, por exemplo, Anaxágoras, que falava do turbilhão da criação do universo, através do nous. O nous é uma espécie de consciência divina. Esses fundamentos que os gregos procuravam se chamavam de arquê, as arquês, os fundamentos de tudo. Anaximandro tinha arquê como indeterminado. Então a Terra, senhores, nem sempre foi sólida. Os gases e elementos e as partículas e moléculas de água foram se condensando. Por isso que aqui está escrito, Deus disse, seja um firmamento no meio das águas, e ele dividirá entre águas e águas. Ou seja, águas na exoterra, águas na própria atmosfera, e águas na própria terra. Ou seja, senhores, a água se encontra presente em todo o universo, e a Terra foi criada por condensação, como dizem os maiores físicos. E só lembrando, colocando um parêntese, segundo os ensinamentos do Marcelo Gleiser, o universo é atemporal. Ele foi criado antes do próprio tempo, como eu já disse. Então, senhores, foi criado sim, explicado pelo turbilhão de Anaxágoras, pelo indeterminado de Anaximandro, e aí começam as crônicas da vida, as crônicas da criação da vida. Quando a água foi unida num só lugar, como diz aqui o versículo 9, Deus disse, as águas sob o céu serão unidas num lugar, e a terra seca será vista. E assim foi. Deus chamou a terra seca terra, e ao ajuntamento das águas,
ele chamou mares. Deus viu que era bom. Então, senhores, a terra se condensou e houve uma separação entre elemento sólido e elemento líquido. Essa condensação da terra, ela pode ser explicada pela física, pela geologia e pela cosmologia. A terra nem sempre foi como nós vemos, principalmente no início da formação dos planetas e galáxias. Também há algo que os filósofos explicam. Então, antes do próprio universo material físico ser criado, de acordo com as ideias de Platão, ele foi criado segundo o mundo das ideias, como preconizava Platão. Ou seja, as ideias da mente divina, as ideias do nous, a ideia do universo que já estava presente na mente de Deus. E essa ideia do universo, ela se consubstancia na Torá, ou seja, a própria Torá foi criada antes do universo, como pensamento divino, como sabedoria divina, que mais tarde Shlomo HaMelech vai explicar. Depois, em seguida, na narração de Bereshit, Gênesis, vem a criação da lua, do sol e das estrelas, a condensação de gases, a fusão e separação de partículas e o caos. E no versículo 20, do 20 ao 22, vem as crônicas sobre a origem da vida. Deus disse: a água fervilhará com populações pequenas, criaturas vivas e pássaros voarão sobre a terra, atravessando o firmamento celeste. Deus criou os grandes seres marinhos e todas as criaturas vivas rastejantes, com as quais as águas fervilham, de acordo com suas espécies, e todos os pássaros alados, de acordo com suas espécies. Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e se multipliquem, e encham as águas dos mares, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. Era tarde e era manhã, quinto dia. É importante lembrar nessa passagem, senhores, a arquê, o fundamento primordial preconizado por Tales de Mileto. Ou seja, para Tales de Mileto, a arquê, o fundamento de toda a natureza cósmica, física e metafísica, era a água. E aqui a Torá deixa bem claro a água como origem da vida. Ou seja, a teoria da evolução também não é contraditória com a Torá. Lógico, eu contradigo Darwin no sentido de que não houve um acaso. A evolução foi criada assim, de acordo com o plano divino. Ela foi guiada de acordo com a consciência divina. Tanto é que primeiro falam dos seres aquáticos, dos seres marinhos, e logo depois dos pássaros. E assim que nós também vemos na árvore filogenética. Então, nesse ponto, pertinente se faz a teoria do filósofo Teilhard de Chardin, chamada panenteísmo, de acordo com o qual a evolução da vida ela foi criada segundo um plano divino, ou seja, houve evolução, mas segundo um plano e segundo uma consciência divina. E daí surgiram os animais e houve a evolução. E num belo momento, Deus diz, isso aqui pode ser encontrado no versículo 26, façamos o homem, Adam, a nossa imagem, como nós, que domine sobre o peixe do mar, os pássaros do céu, o gado, toda a terra e todas as criaturas rastejantes sobre a terra. Por que façamos, senhores? O seguinte, Deus convocou todas as forças da criação. Quando ele falou, façamos a nossa imagem, porque Deus dotou o homem de intelecto, ele dotou o homem de razão. Ou seja, essa era a imagem celestial do homem. A imagem divina, a imagem brilhante, a imagem semelhante aos anjos. Mas também façamos, ele criou o homem da matéria, da mesma matéria com a qual ele fez todos os outros animais, todos os outros seres, cálcio, carbono, átomos, moléculas, proteínas. Então, por isso esse façamos. Deus convocou todas as forças divinas da criação e também as forças terrestres. E daí ele criou o homem, Adam. Alguns não entendem, eles chamam de Adão. Mas como Adão foi o primeiro homem? Mas aí nós temos que nos reportar ao hebraico. Adão não, Adam. Adam significa homem, vindo da terra, Adamá. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso criou o homem com os atributos dele, de inteligência,
de razão, e também com a matéria com a qual ele havia criado todos os animais. Por isso que o homem foi a obra-prima da criação. Ele foi a síntese entre os atributos celestiais e os atributos terrenos. E aí Deus também criou o homem macho e fêmea, para que se reproduzisse como os animais, para que dele fossem gerados também outras almas e outros corpos. E assim Deus abençoou. Como Deus tinha coroado toda a criação, com a criação do homem, ele abençoou todo o universo cósmico e toda a vida terrestre. E aí ele já tinha estabelecido as leis que iam reger o universo. Mas aí ele materializou essas próprias leis físicas, químicas e biológicas, com as quais, a partir de então, a Terra e o universo seriam gerados. Nosso trabalho de hoje fica por aqui. Posteriormente, vamos falar mais sobre filosofia e cosmologia, nos reportando mais uma vez essa passagem de Bereshit. Peço uma força para o nosso canal, assistam, curtam, compartilhem, comentam e peçam mais vídeos que eu estarei postando diariamente. Shalom Aleichem.